E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, eu estarei trazendo a minha opinião sobre o cenário atual do mercado de ações brasileiro, que é o principal foco aqui do nosso canal. Trazer informações sobre o mundo da renda variável, focando principalmente nos ativos do mercado brasileiro, diferente de outros que gostam de recomendar para investir no exterior e falar de empresas norte-americanas. O nosso foco principal é o nosso próprio país, o Brasil, que está oferecendo oportunidades de investimento pouco vistas na história, preços extremamente atrativos e depreciados de empresas que têm grandes chances de continuarem operando no Brasil e terem resultados muito melhores daqui para frente. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou venda de ativos, é apenas um vídeo informativo. E o foco principal desse vídeo é a gente debater sobre o cenário atual e o futuro do Brasil, aonde o Brasil se encaixará nesses próximos passos da história mundial. A gente percebe que estamos nos encaminhando para um momento muito complicado da história mundial, aonde nos aproximamos de uma possível terceira guerra mundial. O objetivo desse vídeo não é fazer nenhuma projeção do que vai acontecer no futuro, possivelmente pode até nem acontecer, mas a gente vê grandes indicadores e indicadores muito fortes na tensão global que fazem com que a gente fique com um certo receio do futuro. E o Brasil, dependendo de como ele se posicionará nesse xadrez, poderá ter grandes benefícios, como grandes problemas, dependendo das escolhas que o Brasil fará daqui para frente. O cenário é desafiador em todos os aspectos. A gente foi atingido por uma pandemia que afetou o mundo inteiro e foram injetados muito dinheiro na economia, dinheiro jamais visto, principalmente injetados pelos Estados Unidos. Isso gerou uma inflação extremamente forte, o que aumentou as taxas de juros no mundo inteiro, e a taxa de juros brasileira continua extremamente alta, a juros de país que sofre guerra. Para ter uma ideia, o único país que compete em juros extremamente altos com o Brasil, dentre dos grandes países, é a Rússia, que está em guerra. Ou seja, o Brasil está sendo extremamente penalizado depois de toda essa situação. Não bastasse todo esse cenário, ainda tivemos o início da guerra Rússia e Ucrânia em 2022, que falavam que ia durar meses e vem durando até agora. A verdade é que ninguém sabe do futuro, ninguém sabe quais são os planos desses países e o que está acontecendo por trás. O que apenas podemos fazer é especular o que está acontecendo. Nunca teremos informações precisas do que está acontecendo. Agora sabemos que as coisas não estão normais. Está acontecendo uma tensão global e um assunto que está em pauta é a hegemonia dos Estados Unidos. Muitos falam até que os Estados Unidos correm um sério risco de deixar de ser a maior potência do mundo. Isso não quer dizer que vai acontecer no curto prazo, mas existe uma visão de longo prazo onde a China desbancará os Estados Unidos como maior potência mundial. Mas afinal de contas, aonde o Brasil se encaixa em todo esse conflito? O que sabemos é que toda vez que tivemos grandes guerras no mundo, teve países que saíram vencedores e teve países que saíram perdedores. É como se essas guerras mudassem totalmente a posição das peças nesse grande jogo mundial. E algumas peças que estavam na frente acabam ficando para trás, enquanto algumas ganham mais espaço. Então a gente não sabe aonde o Brasil vai se encaixar nesse jogo. O que sabemos é que o Brasil tem grandes chances de se sair muito bem por ser um país muito mais pacífico e sem muitos objetivos de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente percebeu que os Estados Unidos não teve grandes perdas
e saiu extremamente forte depois da Segunda Guerra Mundial, tendo um crescimento astronômico. O problema é que ao longo dos anos, os Estados Unidos foi crescendo cada vez mais e permaneceu durante muito tempo como a maior potência mundial. Só que junto com todo esse crescimento, a gente percebeu se instalar uma cultura muito preocupante a longo prazo. Uma cultura que se baseia em aumentar cada vez mais a sua dívida pública, chegando no incrível patamar de 35 trilhões de dólares. O que preocupa muito o mundo, já que os Estados Unidos têm uma influência do mundo inteiro. Não bastasse tudo isso, a gente teve pandemia e outras situações de guerra, o que acabou elevando cada vez mais a dívida dos Estados Unidos. Então a gente vem percebendo uma cultura onde eles não se preocupam com os gastos, é como se não houvesse amanhã. As ações das bolsas de valores norte-americanas só sobem. São injetados cada vez mais milhões e milhões na economia, fazendo com que todas as empresas chegassem nos seus topos históricos, principalmente as grandes big techs, as empresas de tecnologia. A gente vê empresas que têm um patrimônio bilionário, mas na bolsa de valores são cotadas na casa dos trilhões, chegando a números jamais vistos. E todo esse crescimento fez com que se criasse uma geração extremamente fraca com relação às gerações do passado. A gente está vendo muitas pessoas nos Estados Unidos não se preocupando nem um pouco em trabalhar e se preocupando apenas em ganhar dinheiro investindo. Criou-se uma cultura como se fosse muito fácil ganhar dinheiro e simplesmente deixando seu dinheiro parado em investimentos, você já vai ganhar muito dinheiro e não de riqueza. E essa cultura abobalhada dessa nova geração faz com que os Estados Unidos seja extremamente prejudicado a longo prazo. E a gente vê isso se refletindo em outros países, até no Brasil, que tem uma grande influência dos Estados Unidos, a gente vê uma geração muito mais fraca que a geração do passado, aonde em 10, 20 anos a gente vê o que o poder aquisitivo das novas gerações é cada vez mais reduzido, a inflação subiu cada vez mais e a situação econômica vem ficando cada vez mais difícil para o Ocidente. Tá, mas aonde isso chega nas ações brasileiras? Infelizmente, apenas fundamentos e apenas lucro não sustentam as empresas. Quando se trata de cotação, o fluxo de dinheiro que vem de outros países acaba afetando muito o Brasil, até porque a Bolsa brasileira representa um percentual muito baixo das bolsas mundiais. É uma participação mínima. Então qualquer movimentação, qualquer fluxo de dinheiro entrando ou saindo gera grandes problemas para o Brasil. E a gente está vendo saques maciços da Bolsa de Valores do mercado interno e também de outros países que vêm saindo do Brasil, vendendo cada vez mais suas participações. Então, enquanto a gente vê alocação muito forte em ativos norte-americanos e uma propaganda muito forte para todo mundo investir nos Estados Unidos e em criptomoedas, a gente vê uma propaganda muito forte para sair do Brasil, já que temos o tal risco fiscal. Só que poucos falam do risco fiscal norte-americano, que é extremamente mais elevado que do Brasil e muito mais preocupante. É como se não houvesse uma preocupação com relação a isso. Então, tudo leva a crer que nos próximos anos, em 2025, 2026, daqui para frente, a gente vai ter grandes novidades no cenário mundial. A gente está há muito tempo meio que andando de lado quando se trata de investimentos, principalmente aqui no Brasil. Quem sabe esse choque trará novas movimentações para o Brasil, não sabemos se positivas ou negativas. A única coisa que sabemos é que os preços estão extremamente depreciados e que as novidades poderão trazer grandes mudanças no cenário brasileiro, tanto para as empresas como para a própria Bolsa de Valores, fazendo muito preço nas ações brasileiras. E um dos bons motivos para estar segurando o preço das ações brasileiras é os juros que estão extremamente altos e tudo tem muito a ver com essa insegurança fiscal no mundo inteiro. O FMI alertou que a gente corre risco de ter uma dívida de mais de 100 trilhões no mundo inteiro, mostrando uma irresponsabilidade por parte dos grandes países, principalmente dos Estados Unidos. E isso tudo está acontecendo juntamente com essa escala de risco global
quando se trata de uma possível terceira guerra mundial. Então todo o cenário está meio que se ajeitando, se formando para que haja algum grande conflito mundial. A gente percebe mudanças também na cultura das pessoas, as pessoas estão mais nervosas umas com as outras, a gente vê uma polarização política muito forte. Até hoje no Brasil a gente vê briga entre esquerda e direita, pessoas discutindo, pessoas brigando, meio que uma insatisfação no ar que vem escalando cada vez mais depois que veio a pandemia. É como se fosse um novo mundo que estivesse surgindo, uma nova ordem mundial. A gente não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe, só sabemos que existem mudanças muito fortes que podem vir à frente. E você tem que tomar decisões racionais com seus investimentos para evitar ter problemas. Um bom método para você evitar de correr muitos riscos, na minha opinião, muitos falam em diversificação, mas na minha opinião, não existe nada melhor do que você comprar empresas boas, bem administradas, que dão resultados a um preço barato. Afinal de contas, quando você compra uma empresa com valuation muito esticada, você corre o risco de, se as coisas não andarem no caminho certo, você ter uma bolha estourando na sua mão. Aí as quedas são tão fortes que é impossível você recuperar o seu patrimônio em tempo hábil. Esse é o grande risco de comprar ativos extremamente esticados que poucas pessoas se preocupam. Até que esses ativos vão só subindo, fica muito fácil falar em investir e ganhar dinheiro. O problema é quando a bolha estoura na mão de todos os investidores, as perdas serão gigantescas. Só quem passou por momentos de estouro de bolhas no passado sabe a dor que é investir e ver o seu dinheiro sendo triturado em pouquíssimo tempo. Então, muito cuidado com recomendação de investimentos em ativos super avaliados, estude as empresas, saiba onde você está investindo, não importa se a maioria está indo para um lado, você tem que ir para o lado da racionalidade, não importa se todo mundo estiver maluco, não pode se contagiar com tudo isso, então muito cuidado com movimentações, principalmente em momentos extremamente arriscados e incertos como o momento atual que a gente vive, onde a gente não sabe para onde as coisas vão ir. Uns falam em bolha estourando nos Estados Unidos, outros falam que os Estados Unidos vai entrar em recessão, mas uma recessão mais leve. Agora, poucos falam que existe fôlego ainda para os ativos norte-americanos. Agora, recentemente, a gente vai saber quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Esse pode ser um grande fator que pode destravar algum cenário que a gente não sabe qual é. O Donald Trump alega que se ele não se eleger, teremos uma terceira guerra mundial, e ele se promove meio que o emissário da paz, aquele cara que vai trazer a paz para o mundo. Já outros olham como um cenário muito mais seguro, com a Kamala Harris como presidente, correndo muito menos risco, já que o Donald Trump é considerado um cara um pouco meio que imprevisível, e essa imprevisibilidade poderia causar grande medo e pânico mundial. Enfim, ambos os cenários são meio que preocupantes, independente de quem ganhar como presidente. E ser presidente da maior potência mundial é uma responsabilidade muito grande. Se entrar uma pessoa despreparada, a situação pode ficar muito difícil para os Estados Unidos e também para o mundo. E dependendo de quem o Brasil estará do lado, podemos ter grandes benefícios, como podemos ter grandes prejuízos. Enfim, pessoal, tomem decisões racionais, pensem com racionalidade e não sigam a manada. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.